Se vocês observarem bem no nosso Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, perceberão que alguns são classificados como solos carbonáticos ou que tenha horizontes petrocálcicos, cálcicos. Isso ocorre para algumas classes como cambissolos, chernussolos, neossolos e outras. Esse acúmulo expressivo de cálcio, ele ocorre especificamente por conta da atuação de um processo pedogenético específico que nós veremos nesta aula. O acúmulo de minerais ricos em cálcio durante o processo de formação do solo é condicionado pela atuação de um processo pedogenético específico denominado de calcificação ou carbonatação. Nesse processo, há o acúmulo de alguns minerais como a calcita e a gipsita, produzindo nódulos a horizontes petrocálcicos. Tanto a calcita, que é um carbonato de cálcio, quanto a gipsita, que é um sulfato de cálcio, eles podem ir se acumulando durante o processo de formação do solo, formando ali agregados, que são caracterizados como nódulos. À medida que vai acontecendo o acúmulo contínuo, constante desses minerais, da calcita e da gipsita, vai havendo, então, um aumento da consolidação desses nódulos, desses agregados, fazendo com que eles se transformem em pedrinhas de cálcio, tanto de gipsita quanto de calcita, caracterizando aí a presença dos horizontes petrocálcicos. Aqui nessa foto da tela, nós podemos visualizar um horizonte cálcico com um acúmulo bem visível de minerais contendo cálcio. Então, todo esse esbranquiçado que vocês conseguem verificar aqui na tela caracteriza o acúmulo de cálcio aqui entre diversos agregados deste solo. Nós temos como fatores de formação atuantes nesse processo, primeiramente o material de origem, que é aquele que dará origem a esse solo, geralmente deve ser uma rocha rica, bem rica em cálcio, ou seja, contendo minerais que tenham alta concentração de cálcio, e o clima também é bem específico para que esse processo aconteça. Deve ser em ambientes áridos a semiáridos, ou seja, pode até ter altas temperaturas, mas a quantidade de umidade disponível nesses locais é bastante limitada. Além disso, nós percebemos a atuação bastante intensa do relevo, porque exatamente a conformação do relevo é que vai determinar qual é a profundidade de acumulação desses minerais ricos em cálcio, como a calcita e a gipsita. E temos também aí os organismos, principalmente os micro-organismos do solo, que irão influenciar na quantidade de dióxido de carbono disponível, alterando consequentemente a pressão de dióxido de carbono ali no ambiente, além do tempo. Nós entenderemos um pouco melhor essa relação do dióxido de carbono a seguir. Como ppms predominantes, nós temos a translocação do cálcio, que caminha no perfil do solo, tanto de cima para baixo quanto vice-versa, e também a transformação, que é a própria transformação, produção dos minerais contendo cálcio, a calcita e a gipsita. E o que vai promover no solo esse processo? Horizonte cálcico, ou seja, um horizonte com elevada concentração de cálcio no solo. No Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, vocês verificarão que há uma concentração mínima de cálcio no solo para que ele seja considerado um horizonte cálcico. Ou pode ter ainda uma concentração expressiva, mas não tão alta assim, caracterizando um caráter carbonático. Ou caráter com carbonatos, um pouco menor ainda a concentração, e talvez, se esses nódulos já se transformaram ali numa camada um pouco mais consolidada, mais dura, vai caracterizar aí os horizontes petrocálcicos. Então, como se dará esse processo de acumulação? Nós sabemos que esse cálcio que vai se acumular no solo, ele é proveniente do intemperismo. Intemperismo de quê? Das rochas. Rochas contendo minerais ricos em cálcio. Então, a partir do momento que esse intemperismo acontece na rocha, ela vai liberando cálcio para o meio. Lembram-se lá da nossa equação básica de reação do intemperismo, onde eu tenho o mineral A mais solução de alteração, que vai resultar no mineral B mais solução de lixiviação? Então, nessa solução de lixiviação, vai ser liberado ali todo o cálcio disponível na estrutura cristalina desse mineral. E aí, o que vai acontecer? Se eu tenho um solo bem drenado, ou seja,
esses poros, eles estão geralmente ocupados com uma quantidade considerável de oxigênio, principalmente os macroporos, significa que vai haver uma grande atividade microbiana também. Isso vai fazer com que haja o quê? Maior liberação de CO2, ou seja, eu terei uma alta pressão aqui de CO2 disponível nesse ambiente, havendo então a formação desse ânion aqui, o HCO3-. O que vai acontecer? O fluxo de água nesse ambiente, como é um local bem drenado, tende a ser nesse sentido que vocês estão vendo aqui da seta. Então, a água da chuva cai e ela atravessa todo o perfil, porque é um solo bem drenado, então a água de percolação ela consegue atravessar com tranquilidade, com facilidade, todos esses poros do solo. Considerando isso, então, haverá junto com esse fluxo de água descendente a descida tanto do cálcio quanto desse HCO3- aqui. Então, antes o cálcio estava aqui, houve a formação desse HCO3- e ambos desceram junto com as águas de percolação. Chegando aqui nesse momento, vai haver a precipitação na forma de calcita, porque se vocês observarem, nós temos aqui um carbonato e nós temos aqui o íon cálcio. Então, chegando lá na parte interna do perfil, vai haver a precipitação desses íons, desse cátion cálcio mais o ânion carbonato, na forma de calcita. E por que ele se precipita lá embaixo? Porque aqui há uma redução da pressão de CO2. Então, se vocês começarem a observar, sempre no topo do perfil de um solo, ele terá uma atividade microbiana muito mais intensa do que na parte inferior desse perfil. Justamente porque é aqui em cima, na superfície, que se encontra a maior parte das raízes. E nós sabemos que grande parte desses micro-organismos que residem no solo, eles se localizam basicamente na rizosfera, que é ali aqueles 2, 3 milímetros de solo ao redor da raiz. Então, chegando aqui embaixo, vai haver uma redução da pressão de CO2 por conta da menor atividade microbiana, fazendo com que haja essa precipitação de calcita. E aí, no final, nós teremos aqui uma carbonatação, uma calcificação ocorrendo na parte inferior do perfil do solo. Por outro lado, nós podemos ter um outro tipo de ambiente. Por exemplo, considerando o relevo, nós podemos ter esse processo acontecendo no local de baixada, onde a gente não tem uma drenagem tão eficiente assim. Porque como nós conversamos na aula de fatores de formação do solo, geralmente os solos do interflúvio ou topo, eles tendem a ser melhor drenados, como nós vimos aqui na situação A desse slide. Entretanto, pode acontecer também em outra situação que chamaremos de situação B, que seriam solos mal drenados, que poderia acontecer aí num sopé coluvial ou num sopé colúvio-aluvial. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, em vez de ter a água descendo, como nós teríamos aqui na situação A, nós temos um fluxo ascendente de água. Então, essa água, ela sobe, essa água do lençol freático, ela sobe, geralmente, durante o período de chuva, que aí ele se torna ali superficial. Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui uma calcita formada aqui na parte inferior, presente lá no material de origem, que vai entrar em contato com o lençol freático superficial. O que vai acontecer? Ele vai se dissolver, vai haver a dissolução desse mineral, da calcita, fazendo com que eles subam para o perfil, junto com as águas, com a umidade, a água do lençol freático, na forma de íons, cálcio 2+, e HCO3-. Então, através da ascensão capilar, eles vão subindo aqui no perfil. Seguindo, lógico, o fluxo de água. O que vai acontecer? Aqui, justamente pelo fato de estar alagado, então há uma menor atividade microbiana, consequentemente, uma menor liberação de CO2 por meio da respiração dos micro-organismos. Ou seja, há uma redução da pressão de CO2 nesse ambiente. Além disso, o que vai acontecer quando há uma redução da pressão de CO2? Há também a precipitação desse carbonato junto com o cálcio, formando aí a calcita, só que desta vez na superfície do perfil do solo. Então, resumindo, quando nós temos solos bem drenados, a carbonatação ela tende a acontecer
acumulando esses carbonatos ou sulfatos de cálcio mais a subsuperfície, por conta do caminhamento descendente da água. Por outro lado, em solos mal drenados, nós teremos um acúmulo mais superficial, tanto do sulfato de cálcio quanto do carbonato de cálcio, aí vai depender do material de origem, acumulando aí na parte superficial, porque há um movimento ascendente da água proveniente ali do lençol freático. Então, aqui nessas figuras, nós podemos observar aqui um horizonte petrocálcico e um chernossolo rêntico. É um pouco mais difícil a gente perceber em fotos esse tipo de perfil de horizonte. Entretanto, se nós estivéssemos cara a cara com um perfil desse, seria muito tranquilo de identificar, primeiro por conta da coloração mais esbranquiçada, e segundo, que ao você vir cutucando o perfil, fazendo a toalete do perfil com o canivete, ao chegar aqui em um horizonte petrocálcico, a gente vai ter a sensação de estar colocando, tentando penetrar um pedaço de rocha com o canivete, porque já é um horizonte bem mais consolidado, né? A própria palavra petrocálcico seria mais ou menos no trocadilho uma pedra de cálcio. Então, ele é bem mais consolidado. Aqui na foto da direita, nós podemos ver aqui a coloração esbranquiçada, caracterizando um horizonte cálcico aí num vertissolo ebânico. Não deixem de dar uma olhada no material disponível no Moodle e também acessem o livro Pedologia Fundamentos da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo.